Bom dia! Estou aqui para o nosso devocional. Hoje, então, eu quero ler com você 2 Pedro, no capítulo 3, a partir do versículo 14. A palavra diz assim: Por isso, amados, enquanto aguardais estes eventos, esforçai-vos para que sejais encontrados por ele em plena paz, sem mácula e livres de culpas diante dele. Considerai que a longanimidade do nosso Senhor é uma oportunidade para que possais receber a salvação. Assim como o nosso amado irmão Paulo também vos escreveu de acordo com a sabedoria que Deus lhe concedeu. Ele escreve do mesmo modo em todas as suas epístolas ou cartas, discorrendo nelas sobre estes assuntos, nas quais existem trechos difíceis de entender, os quais são distorcidos pelos ignorantes e insensatos, como fazem também com as demais escrituras para a própria destruição deles. Sendo assim, amados, estando bem informados, guardai-vos para que não sejais conduzidos pelo erro e sedução dos que têm princípios morais, vindo a perder a vossa segurança e cair. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória agora e no dia eterno. Amém. Então, o que o apóstolo Pedro diz aqui? Depois nós vamos ver aqui em João. O que Pedro nos ensina aqui? E ele usou trechos de ensinamentos do apóstolo Paulo, que em todas as suas cartas, epístolas, Paulo advertiu o povo, muitos, os romanos, os hebreus, o povo de Éfeso, ele mandou para os tessalônicos, ele mandou várias cartas para o povo de Corintos, Então Paulo mandou cartas particulares para Timóteo, para Tito, para Filemon, mas ele mandou cartas dirigido pelo Espírito Santo para vários povos, instruindo, ensinando, orientando que eles abandonassem a idolatria, que os Gálatas, onde fala lá pro povo da Galácia, ele falou das obras da carne, das obras do fruto do Espírito, para abandonar. Então, Paulo foi usado grandiosamente pelo Espírito Santo de Deus para escrever aquelas cartas, conduzindo, dirigindo, advertindo, chamando atenção, corrigindo. Vocês precisam cuidar isso aqui, não sejam negligentes aqui. Então aqui Pedro fez a mesma coisa. Ele disse que nós precisamos, gente, aguardar estes eventos, ou seja, o que vai vir. A vinda de Jesus, ela está muito próxima, mais próxima do que nós podemos imaginar. Então nós precisamos aguardar estes eventos, aguardar as coisas que estão para acontecer. Ele diz aqui, esforçai-vos para que sejais encontrados por ele, em letra maiúscula, por Jesus, em plena paz, sem mácula e livres de culpa diante dele. Mácula, mancha, Quando a palavra fala mácula, eu já citei o exemplo aqui do casamento, que o leito matrimonial deve ser sem mácula, sem mancha. Por quê? Antes da gente conhecer a palavra, a gente tinha relacionamentos errados, a gente andava na fornicação, a gente andava na prostituição, andava no pecado, Não esperava se casar para ter intimidade, mas depois que a gente conhece a palavra e a gente começa a agir de acordo com ela, guardando os mandamentos do Senhor, seguindo os seus princípios, aí o correto é a pessoa namorar, noivar e se casar, mas sem ter intimidade. Isso é depois do casamento. Por quê? Por que diz sem mácula? Porque aqui, gente, quando você casa direitinho, quando você se abstém do pecado, Satanás não tem do que te estender o dedo, Satanás não tem como te acusar, ele não
tem essa porta de acesso no teu casamento, no teu relacionamento com o teu esposo, com a tua esposa. Ali ele não vai ter legalidade, entendeu? Por isso que é muito importante, porque não, e tem muitos líderes que só ensinam os jovens, não pode beijar, não pode isso, mas não ensinam este princípio, não ensinam para eles o verdadeiro valor de se guardar, do valor, né, de ter uma intimidade só depois do casamento, qual é a recompensa, o que significa a mácula dentro de um casamento, a mancha, né, já casar ali, já com essa portinha aberta ali, porque caiu no pecado antes de se casar, né? Então, a palavra de Deus aqui, Pedro nos adverte, Paulo nos adverte nas cartas sobre isso, né? Que o nosso leito deve ser sem mácula, sem mancha. E isso é no nosso casamento, na nossa intimidade com Deus, porque Deus, ele diz o que? Sede santos, porque eu sou santo. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Nós pecamos, mas Deus nos dá a oportunidade de nos arrependermos, de nos consertarmos, de abandonar aquele pecado e de não fazer mais. Por isso que Pedro disse aqui: considerai que a longanimidade do nosso Senhor é uma oportunidade para que possais receber a salvação. O que significa a pessoa longânima? Ela é bondosa, generosa, tem fé. Mas a longanimidade de Deus, ela significa que ele suporta contrariedades. Pela sua longanimidade, Deus, ele suporta a contrariedade do ser humano. As misericórdias se renovam a cada manhã e por causa dela eu e você não somos consumidos. Por quê? Porque nós contrariamos a Deus quando nós não fazemos a sua vontade. Quando nós não seguimos o que está escrito aqui, quando nós não guardamos os seus mandamentos, quando nós não praticamos a sua palavra, quando nós não meditamos, quando a gente não ora, quando a gente não tem intimidade. Então nós estamos agindo contrário à vontade do Senhor. E Deus é longânimo, ele espera, ele tem a paciência da pessoa se arrepender, da pessoa voltar para ele, da pessoa se consertar. Deus, ele é amor, ele é longânimo, por isso que esse é o fruto do Espírito, ele é completo, começa com amor, paz, bondade, longanimidade, temperança, domínio próprio, né? E por aí vai. O primeiro deles é o amor. Se não fosse o amor de Deus, quando Paulo escreveu lá para os Coríntios, que o verdadeiro amor tudo suporta, espera e crê. Esse é o verdadeiro amor de Deus e é esse amor que tem que estar no meu coração e no teu coração. Esse amor deve estar no nosso coração. Porque se nós tivermos esse amor, nós suportamos as contrariedades assim como Deus. Nós suportamos as afrontas, as dificuldades, as batalhas, o deserto. A gente suporta quando a gente tem o amor de Deus no nosso coração, a gente consegue perdoar, a gente consegue liberar o perdão para aqueles que nos feriram, a gente consegue olhar com o amor de Deus, com a ótica do céu, com a ótica do Criador, não como a nossa. Porque muitas vezes nós olhamos na carnalidade, nós olhamos árvores, como eu falei aquele dia, né, no devocional ali, aonde Jesus tirou aquele homem para fora da aldeia, cuspiu nos olhos dele, né? Fez aquele barro, aquele lodo e perguntou depois quando ele tirou, o que você não tô vendo pessoas, mas elas se movimentam como árvores. Enquanto nós não estivermos olhando como a ótica do Criador, nós vamos enxergar assim, nós vamos enxergar defeitos, nós vamos enxergar falhas. Mas nós precisamos olhar para essas pessoas da mesma forma como Deus nos vê, como Deus olhou para nós no pecado. E aqui, né, quando ele fala, Deus, gente, ele suporta, né, olha só, considerai que a longanimidade do Senhor é uma oportunidade para que possais receber a salvação. Se não fosse a longanimidade de Deus, que consegue suportar com firmeza
as contrariedades do ser humano, nós já não estaríamos mais aqui. Quantas pessoas contrariam a Deus? Querem permanecer no pecado, querem permanecer no erro, têm a dura cerviz, não se dobram, têm o coração duro. Quantas pessoas não aceitam a palavra, não aceitam ser corrigidos, não aceitam ser instruídos? E aqui Pedro, ele disse, assim como o nosso amado irmão Paulo também vos escreveu de acordo com a sabedoria que Deus lhe concedeu. Então foi o Espírito Santo de Deus que concedeu, que instruiu Paulo a escrever aquelas cartas, advertindo, corrigindo, dizendo, gente, não é por aí, vocês estão fazendo assim, vocês devem fazer assado, para que eles tivessem a salvação. Então, Deus, ele usa os seus servos, os seus profetas, Deus usa a sua palavra para nos corrigir, para nos instruir, para dizer, meu filho, não é por aí, minha filha, é por aqui. Mas nós precisamos aceitar ser corrigidos. Só que tem pessoas que não aceitam. Não, porque eu já conheço a palavra, porque eu estou na igreja há tantos anos, porque eu. Só que nós, gente, o nosso eu tem que diminuir. João Batista disse, é necessário que eu diminua e que ele cresça. A nossa carnalidade tem que ser extinta. E isso só através de jejum, através de consagração, nós vamos matando ela devagarinho e a nossa espiritualidade vai aumentando. Nós precisamos ser mais espirituais do que carnais. E Paulo fala isso quando ele fala aos Gálatas, das obras da carne e das obras do espírito. Ele fala, as obras da carne são glutonaria, bebedices, chocarrices, que significam piadas sujas, palavras torpes que não devem sair da nossa boca. Então Paulo lá, ele nos adverte, se não me engano é Gálatas 5, que fala sobre tudo isso. Lê lá para você ver. Ali Paulo, ele fala, quem entra no céu e quem não entra. Quem tiver na obra da carne não vai para o céu. Nós precisamos estar no espírito, agir no espírito, espiritualidade. No céu só entra o espírito, no céu não entra carne nem sangue, é o que diz a palavra. E a nossa luta não é contra a carne e o sangue, são contra hostes e principados da maldade em lugares celestiais. A nossa luta, gente, ela não é contra o ser humano. A nossa luta são contra demônios, contra principados que usam pessoas para nos ferir, para causar traumas, para falar palavras que vão nos machucar. É Satanás, ele veio para matar, roubar e destruir. E nós precisamos discernir essas coisas. Mas só conseguiremos se nós formos espirituais. Aí nós vamos discernir o que é de Deus e o que não é, né? Aqui, Paulo disse, depois aqui Pedro segue, e ele escreve do mesmo modo em todas as suas epístolas, em suas cartas, discorrendo nelas sobre estes assuntos, nas quais existem trechos difíceis de entender, os quais são distorcidos pelos ignorantes e insensatos, como fazem também com as demais escrituras para a própria destruição deles. Quando a pessoa quando ela distorce a palavra, porque existem igrejas, tá? Que a gente abomina o pecado, mas a gente ama o pecador. Aquela pessoa que é homossexual, aquela pessoa que anda no lesbianismo, a gente ama essas pessoas. Mas a gente abomina o pecado que está na vida deles. A gente não pode consentir. A gente precisa orar para que o Espírito Santo mostre que eles são homens, que Deus fez macho e fêmea. Deus não criou homem para andar com homem e mulher para andar com mulher. Isso está escrito na palavra. Então eles distorcem. Tem igrejas, gente, que é para esse povo. Tem igrejas que pega a palavra, distorceram a palavra de Davi e Jonatas, aonde diz que a alma dos dois, depende muito da tradução que você vai ler, que os dois tiveram uma ligação de irmãos,
não foi de atração de homem com homem. E o povo distorce isso, usa essa palavra para o seu erro, para justificar o pecado que eles querem continuar praticando. E tem pessoas que pregam para eles e que são iguais, né? Então nós amamos essas pessoas, nós oramos. Eu tenho pessoas familiares, né, que são assim, mas eu oro para que elas sejam libertas, para que elas sejam livres disso. Porque, gente, no dia do juízo, se essa pessoa tiver nesse pecado, ela não vai ir para o céu, porque ela quer viver distorcidamente. Essas pessoas sofreram traumas, abusos. Geralmente, meninas viram o pai bater na mãe. Eu não quero saber de homem. O diabo faz isso, gente. Satanás age assim. Eu já sei de testemunho de pessoas que estão se relacionando com uma pessoa do mesmo sexo. Por quê? Porque as meninas viram o pai batendo na mãe a vida inteira, agredindo a mãe. Elas criaram aversão ao homem. Foram traumatizadas, algumas foram abusadas e por aí vai. Satanás veio para isso, matar, roubar e destruir. Então nós precisamos orar, ter amor por essas pessoas, orar por elas, né? Amar elas, aconselhar elas com amor, né? Só o amor, gente, só com o amor de Deus. A gente não tem preconceito, a gente nem pode ter, porque Deus não faz acepção de pessoas e nós também não. Mas só para você entender, eu dei esse exemplo do que eles distorcem a palavra. Deus é amor, Deus me entende. Não é assim, gente. Né? Como ele disse aqui, Pedro falou, o apóstolo Paulo escreveu muitas cartas com palavras difíceis, mas as pessoas não quiseram aceitar. Distorcem a palavra para continuar no erro, né? E aqui, João, aqui, né, em 1 João, no capítulo 1, a partir do versículo 5, João já diz assim, aqui é o outro apóstolo, ó. E a mensagem que dele ouvimos e vos pregamos é esta: Deus é luz, nele não existe a mínima sombra de treva. Se afirmamos que temos comunhão com ele, mas caminharmos nas trevas, somos mentirosos e não praticamos a verdade. Se no portanto andarmos na luz como ele está na luz, temos plena comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se declararmos que não temos pecado algum, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar todos os nossos pecados e nos purificar de qualquer injustiça. Se afirmamos que não temos cometido pecado, nós o fazemos mentiroso e sua palavra não está em nós. Olha, isso é forte, gente. Isso é forte que João fala aqui, mas é verdade. Se nós estamos em Deus, nós não podemos andar nas trevas, porque Deus não está nas sombras, não. Deus é luz. Então, se eu tenho algo que ainda está nas trevas, eu tenho que trazer para a luz, eu tenho que confessar. É um segredo que muitas vezes as pessoas dizem, não, esse eu vou levar para o túmulo, vai levar para o túmulo e vai para o inferno, porque você não confessou, porque você não abandonou, porque você não pediu perdão para aquela pessoa que de repente foi lesada por algo que você não confessa. Então, para você ver que isso é muito forte. Eu já falei aqui de um testemunho que eu escutei da pastora Tânia um dia, que ela encontrou uma mulher que fazia hemodiálise há uns 13 anos. E cada vez que aquela mulher ela ia fazer o seu transplante, ou ela passava mal, adoecia, ou o que ia ceder o rim. Aí, quando ela conheceu a pastora passou um estudo para eles, combinou um dia, foi na casa deles, e chegando lá, ela disse que o Espírito Santo já havia mostrado para ela que a chave da cura estava com a avó. Aí, todos estavam ali, pessoas, tinha pastor, tinha advogado, tinha várias pessoas cultas, né, na família. E ela disse, agora nós vamos sentar aqui, à mesa, e daí ela falou, o Espírito Santo me mostrou que a chave da cura dela está com a vovó ali. E a velhinha levantou e disse, e eu tenho mesmo. E ela começou a contar que na sua juventude, quando ela estava noiva do que era avô da moça ali, né? Ela teve um caso com o outro.
Eu não sei se eles estavam na roça, se plantavam ali, né? E ela teve aquele relacionamento com ele ali. O homem descobriu, matou o outro, enterrou ele e deu 2 opções para ela. Ou você se casa comigo, nós seguimos a nossa vida e fazemos de conta que não aconteceu nada, ou eu vou ir preso, saio da cadeia, porque eu não vou ficar preso a vida inteira, eu venho, te mato e te enterro junto com ele. O que ela escolheu? A primeira opção. Então ela se casou, teve filhos, e essa neta, esse pecado, esse derramamento de sangue inocente, essa maldição que seguiu ali na descendência, chegou na neta. Os rins dela paralisaram. Quando ela confessou esse pecado, a avó, porque ia ir pro túmulo, que ninguém sabia, a neta, depois de 3 meses, foi curada, os rins dela voltaram a funcionar normalmente. Por quê? Porque tinha isso trancado ali. E se Deus não tivesse levado a pastora até lá, conhecido essa mulher ia morrer. Por quê? Porque uma pessoa não confessava o seu pecado. Você já viu que algo que está em oculto na tua vida atinge toda a tua família, toda a tua descendência? É algo muito sério. E João diz aqui que se a gente não confessar o nosso pecado, a gente está nas trevas. E que se a gente andar na luz, como ele está na luz, temos plena comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu filho, nos purifica de todo o pecado. Agora, se eu andar nas trevas, eu não posso dizer que eu sou filho dele. Porque quem está nas trevas não é filho de Deus. Quem mente é filho de quem? Do diabo. Porque o diabo é o pai da mentira, Jesus disse. Ele é homicida desde o início, o diabo é o pai da mentira. Ou seja, então se tu mente, tu não é meu filho, tu é filho do capeta. Em outras palavras, gente, não é o que eu estou dizendo, está escrito aqui. E a palavra diz aqui, ó. Se declararmos que não temos pecado algum, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Então, se eu disser que eu não tenho pecado, eu já estou pecando. Porque a gente peca com palavras, com gestos, com atitudes. A gente peca todos os dias. A gente às vezes comete um deslize. A gente tem que pedir perdão para Deus todo dia, dizer: Senhor, se eu errei e não lembro, me traz a memória, mas me perdoa. A gente é ser humano. E João diz mais: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados e nos purificar de qualquer injustiça. E se afirmamos que não temos cometido pecado, nós o fazemos mentiroso e sua palavra não está em nós. Então, gente, quando a gente diz que não cometeu o pecado, que a gente é o santinho, né? Ser de santos porque eu sou santo. Ser santo, gente, é reconhecer que a gente erra, é reconhecer que a gente tem falhas, que a gente precisa mudar, que a gente precisa de ajuda, que a gente precisa de correção, que a gente precisa de autoanálise. Examine-se, pois, a si mesmo, se examinar. Ver, Senhor, eu sou orgulhoso, Senhor, eu tenho isso, é reconhecer, trazer para a luz e dizer: Senhor, eu não quero mais isso na minha vida, porque isso aqui não é teu, Pai, eu quero só o fruto do Espírito por completo na minha vida, eu não quero nenhum sentimento que não venha do Senhor. É isso que nós devemos almejar, é isso que Pedro, que João nos ensinam aqui, é isso que Pedro usou, todos os exemplos de Paulo aqui, para instruir o povo. Gente, leiam as epístolas, leiam todas as cartas que Paulo escreveu. Depois do livro de Atos começa Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios e vai indo. Paulo escreveu 13 ou 14 cartas, se não me falha a memória. Acho que foram 13 que ele escreveu, né? 2 para o povo de Corinto. Ele escreveu para os Gálatas, ele escreveu para os Efésios, 2 para Tessalônica. Ele escreveu, movido pelo Espírito de Deus, ele escreveu para o povo romano, escreveu para os hebreus. Ele escreveu aquilo que o Espírito Santo conduziu, cartas individuais para Timóteo, para Tito, para Filemon. Ele escreveu aquilo que o Espírito Santo moveu o coração dele, dando instrução para Timóteo, dando instrução para Filemon, dando instrução para Tito, para que eles não tropeçassem, para que eles se mantessem firmes na sua salvação. E nós só vamos receber a salvação se nós seguirmos essas instruções. Então, eu não vou me estender mais aqui, e que o Espírito Santo
Só Ele convence da justiça, do juízo e do pecado, que Ele te convença, que Ele te mostra. Peça para Ele, Espírito Santo, me traga à memória aquilo que está em oculto, aquilo que eu preciso confessar, aquilo que eu preciso trazer para a luz. Me traz à memória aquilo que está aqui, né? A pontinha do iceberg que está aqui para baixo, ó. Traz tudo que está no meu inconsciente, traz para minha consciência aquilo que eu preciso de cura, aquilo que eu preciso me libertar, aquilo que eu preciso confessar, aquilo que eu preciso pedir perdão, liberar perdão. Você tem que tomar a decisão, fazer a tua escolha de dizer: Senhor, me ajuda. Eu não quero mais esse peso, eu não quero esse fardo na minha vida. Por isso que João disse aqui que quando ele vir, que ele nos encontre, ele diz ali, gente, em plena paz, sem mácula e livres de culpa diante dele, em plena paz, conscientes de que eu estou tranquila, eu estou em paz, eu estou fazendo aquilo que o Senhor manda de acordo com a sua palavra. É isso que João quer nos dizer aqui, é isso que João nos ensina aqui. Eu quero orar por você, Pai, em nome de Jesus. Eu oro por todas estas pessoas que estão ouvindo esta palavra. Que o Senhor esteja abençoando elas, corrigindo, instruindo, alertando, Pai. Que elas possam abandonar o erro, que elas possam abandonar o pecado, que elas se livrem da culpa, da mácula, e que o Senhor encontre elas em plena paz, Pai. Que elas possam estar unidas contigo, Senhor. Traga a memória, Espírito Santo, que está no inconsciente desta pessoa, para que ela cure no seu consciente, para que ela confesse, para que ela abandone. Pai, se é um trauma, se essa pessoa foi abusada, se ela ouviu palavras na sua infância que geraram crenças limitantes, se ela cresceu paralisada, ouvindo essas mentiras de Satanás, que ela seja livre disso, Pai, que ela confesse isso, que ela leve aos pés da cruz, para que ela viva uma vida em abundância, aquela vida que Jesus veio para nos dar, Pai. Esta é a minha oração, Senhor, e eu peço a tua bênção sobre cada pessoa, Pai, que está inscrita aqui nesse canal, as que vão se inscrever, as vidas que vão ser alcançadas, Senhor, por esta palavra, que o Senhor continue usando a vida deles para que essa palavra seja levada a toda criatura, que o evangelho chegue a essas pessoas que necessitam, Pai, e que eles recebam a cura, a bênção das suas orações, das suas súplicas. Aquele que precisa de emprego, aquela pessoa que está enferma, que está orando por um familiar, Pai, que o Senhor alcance, que o Senhor restaure casamentos, que o Senhor dê direção, dê posicionamento, Pai, para esta pessoa que é indecisa, que ela tome a decisão e que ela aprenda que ela é filho e que ela é filha amada do Senhor, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe grandiosamente, em nome de Jesus.